Agora você ouve o Novo Show com André Rodini, aqui na Rádio CNN, a rádio da família. Muito bem, bom dia. Olha, hoje, sábado, esse programa está gravado. Eu precisei viajar, eu vim a São Paulo tratar de uma emenda parlamentar aqui para atender as casas de longa permanência de idosos, né, aqui em Ribeirão Preto. E dessa forma eu não pude estar presente, tá certo? Então, hoje, como o programa está gravado, eu tenho a honra de entrevistar um amigo meu, que é um grande estudioso das questões da educação. Essa semana, Todos pela Educação entregou ao secretário de Educação de Ribeirão Preto um documento com 5 propostas para melhorar a educação. Nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e ouvimos mais de 12 entidades, mais o público presente, para tratarmos da educação. Estamos todos envolvidos com educação. Mas eu não estou falando dessa educação que você dá para o seu filho na sua casa, que essa é a verdadeira educação. Nós estamos falando de aprendizado, de desenvolvimento de raciocínio, de desenvolvimento de pensamento, de produção intelectual que o jovem pode ou não desenvolver. E por isso, então, trago hoje um estudioso do tema e eu vou fazer ao César Natal algumas perguntas. Primeiramente, bom dia, César, tudo bem com você? Bom dia, André. Um prazer estar aqui. Você é de Ribeirão Preto, César? Eu estou em Ribeirão Preto desde 2007. Como todos nós, a maioria daqui, dos que moram aqui em Ribeirão Preto, vieram de fora, foram acolhidos. Eu, inclusive, fui acolhido nessa cidade maravilhosa quando eu tinha 7 anos de idade. E estamos aqui para construir um espaço plural, um espaço de produção, um espaço onde todos possam trabalhar, prosperar e serem felizes. César, você é um estudioso da educação, pode-se dizer assim? Bem, eu estou envolvido com a educação desde a minha juventude. Eu trabalhei no ensino médio e depois fui para o ensino superior. E lá eu fiquei até recentemente quando me aposentei. Eu não trabalhei exatamente no estudo da educação, mas no manejo da educação. Eu me aposentei como professor universitário e desde então venho estudando a educação sob os aspectos que ela deve ser abordada. Não a educação, como você bem disse, que aí está hoje, mas a educação como ela deveria ser. Muito bem. César, você foi professor, certo? Você tem formação em que área? Eu sou biomédico, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e especializei-me em sistema nervoso. E fui, então, professor de neurofisiologia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, até a minha aposentadoria. Muito bem. Você fala do ensino superior, mas o que nos aflige hoje no Brasil é o ensino de base. Nós temos dados do IDEB, que é um compilado de informações que informa que nos últimos 2 anos o aprendizado dos jovens despencou. As notas de matemática, português e matérias congêneres simplesmente não alcançam o mínimo necessário para o desenvolvimento da pessoa enquanto um ser pensante. Isso alguns vão atribuir
à questão da pandemia, a época que não teve aula, outros vão atribuir a questões diversas, né? Como questões trabalhistas dos professores, que o sindicato entrou e impediu que as crianças tivessem tido mais aula, e isso é verdade, né? Inclusive, reposição agora, o sindicato impediu que a reposição fosse feita, sempre protegendo a classe dos professores em detrimento daqueles que realmente precisam e estão no ambiente para aprender. Muito bem. Mas a educação não é uma coisa que foi inventada nesses últimos 5 anos, nem nos últimos 10. Como você descreve os processos educativos mundiais que trouxeram a educação hoje, o sistema educacional brasileiro, ao pé que se encontra? Eu diria que aquilo que se chama de educação hoje é fruto de uma engenharia social muito bem planejada, muito bem executada para gerar idiotas, para gerar pessoas incompetentes, robotizadas, sem a menor capacidade de raciocínio, de intelecto. Você citou a pandemia, mas eu diria, o IDEB de 2019 apontou que mais de 90% dos alunos que encerram o ensino fundamental, veja, 2019 não havia pandemia ainda, mais de 90% desses alunos eram analfabetos funcionais ao terminarem o ensino fundamental. Isso aconteceu nas escolas municipais, estaduais e também nas particulares ou não? Sim. A situação é um pouco melhor. Eu não sei nem se estatisticamente isso é relevante. Eu acredito que não. Não existe um estudo, mas eu acredito que não. Até porque os programas de avaliação têm mostrado que alunos da rede pública não têm um desempenho significativamente diferente daqueles alunos que saem da rede particular. Bom, e todo esse dinheiro investido na educação, que no Brasil todo, desde a Constituição de 1988, destina 25% dos orçamentos para a educação. Desde 88, nós estamos falando de mais de uma geração. E isso não tornou o Brasil uma Coreia do Sul em aprendizado, ou Japão, ou países escandinavos que têm altos índices de aprendizado. Por que tanto dinheiro é colocado na educação e o resultado é tão ruim? Porque esse montante de dinheiro aplicado na educação, e é importante que se diga isso, é muito dinheiro aplicado na educação, ao contrário do que muitos afirmam. É muito dinheiro aplicado na educação com sucesso. Por quê? Porque esse dinheiro está servindo para produzir os idiotas que foram programados para serem, desde meados do século XIX. Quando você fala a palavra idiotas, sem que isso seja um tom pejorativo ou um ataque, o que você quer dizer com idiotas ou idiotização das pessoas na escola? Bem, claro que não há aqui nenhuma conotação pejorativa. A conotação é de tristeza, de pesar. Por quê? Porque, como eu citei, desde meados do século XIX, veja, faz muito tempo, desde meados do século XIX, a educação começou a ser programada para produzir robôs, para produzir pessoas incapazes de pensarem, de raciocinarem. Então, todo esse dinheiro que é investido na educação, ele cumpre o seu papel, que é a meta de idiotização proposta
no processo desde meados do século XIX. Bom, esse processo, segundo o que você está nos dizendo aqui, ele foi pensado. Foi pensado por quem, a partir de quando, alguns filósofos, quem foram as pessoas que, vamos dizer, que se tornaram pai desse processo, pais ou mães, né, ou autores desse processo todo que não produz pensadores, mas sim trabalhadores braçais. Bem, a educação, como ela era pensada desde dos tempos anteriores à vinda de Cristo, filósofos como Sócrates, como Aristóteles, tinham na educação a sublimação do homem, a elevação do homem a um patamar superior. E, obviamente, esse patamar, inevitavelmente, representava um entrelaçamento da vida com Deus. Bem, mas acontece que Sócrates e Aristóteles e Platão não tinham uma vida religiosa. Porém, é interessante a gente lembrar, a gente pensar que Aristóteles, antes de Cristo, disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Então, a educação era um ato de tratar muito mais a parte espiritual, a parte intelectiva do homem, tá? O homem é um todo de matéria e espírito, corpo e alma. A partir do século XIX, o homem começou a ter a sua parte espiritual sufocada e a educação passou a ser pensada apenas em termos de alimentação da matéria. Muito bem. Isso foi lá nos primórdios da humanidade, quando nós começamos a desenvolver a escrita, o conhecimento e tudo mais. E o que veio acontecendo ao longo desses milênios aí? O que aconteceu com o processo educativo da humanidade? Ok. Com o nascimento do cristianismo, o homem passou a ser tratado, ou a educação passou a vislumbrar o engrandecimento da parte espiritual, né, do homem em relação a Deus através de Jesus Cristo. Muito bem, em meados do século XIX, começa o processo de materialização do homem. Isso eu quero ressaltar assim, não necessariamente essas peças foram pensadas consecutivamente, mas elas foram arranjadas de tal maneira que nós pudéssemos chegar no ponto que chegamos atualmente. Então, em meados do século XIX, 1850, Hegel, um alemão, e é preciso lembrar que a Alemanha, na época, era o centro cultural do mundo, né? O mundo visitava a Alemanha quando queria adquirir cultura. Então Hegel começa a propalar a ideia de que o Estado é Deus caminhando na Terra. Ele fez alguns discípulos, como por exemplo Karl Marx, como por exemplo Wundt, tá? E outros. Wundt, especificamente, era um médico que trabalhava também com psicologia. Muito bem, nessa época, a psicologia era uma ciência da arte, da filosofia, da alma, vamos assim dizer. E Wundt, em 1874, ele, agora, como professor da Universidade de Leipzig, na Alemanha, ele funda um laboratório de psicologia experimental que deu origem à psicopedagogia. Nesse mesmo período, nós já tínhamos Freud, Jung e companhia ou ainda não? Um pouquinho depois, quase contemporâneos. Por quê?
porque Wundt é da década de 1870 e esses vieram mais para o final do século XIX, entrando no século XX. Então, quando Wundt, então, diz que a educação precisaria cuidar do corpo, e aquilo que não pudesse ser quantificado, ou seja, aquilo que era destinado ao espírito tinha que ser desprezado, porque não era ciência, não era científico. E essa ideia da psicologia experimental atraiu pessoas da Europa e dos Estados Unidos. E aí começou principalmente com os 5 educadores que saíram dos Estados Unidos para estagiarem no laboratório de psicologia experimental de Wundt. Aí começou a destruição da educação do Ocidente. Bom, você diz a educação do Ocidente. Como que foi? Você tem conhecimento do processo educacional no Oriente, por exemplo? Sim. O Oriente ficou menos sujeito, menos contaminado a essa filosofia. Basta ver, nós temos aí um exemplo que é fácil de se comparar. Veja o que é a Coreia do Norte e veja o que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, quando abandonou, os princípios do comunismo, do materialismo, tornou-se a potência que é em poucos anos de educação verdadeira. Educação, claro, verdadeira, ainda que tratando ou treinando os homens para competências e habilidades, termos que foram inicialmente defendidos por Wundt no seu processo de psicologia experimental. Bom, essa psicologia experimental, segundo o que eu entendo que eu possa resumir, é que o endeusamento do Estado fez com que a parte espiritual, ou seja, aquela parte da ânima, da alma do aluno, pudesse ser suprimida por um Estado que precisava de mão de obra para as empresas, para as construções e tudo mais. E, pelo que eu entendi, esse processo tirou da criança, do jovem, a capacidade não cognitiva, porém criativa. É isso que nós estamos falando? Sim, sim. Talvez Wundt não tivesse a intenção de produzir homens para o mercado de trabalho, mas ele queria negar a parte espiritual do homem. E assim ele imaginava que o homem, à semelhança de outros animais, como ratos, como macacos, pudesse ser treinado numa base de estímulo-resposta, e ele fez seguidores nessa linha. Vamos lembrar de Pavlov, com o seu cão condicionado. Vamos lembrar de Skinner, nos esquemas de condicionamento operante. Tá? Então, ele defendia que o homem poderia ser trabalhado na forma de estímulo-resposta, como se faz com os outros animais, desprezando a parte espiritual do homem. Tá? Aí começa a grande desgraça no processo educacional. Eu poderia fazer uma analogia com esse reflexo de Pavlov para explicar aqui para os nossos ouvintes. O Pavlov, ele foi um cientista que ele fez um experimento que é assim, toda vez que ele chegava, ele dava comida para o cãozinho. Aí o cãozinho abanava o rabinho, sabia que ele ia dar comida. Então ele condicionou a alegria, a felicidade do cachorro a ganhar aquela comida. E quando ele não dava a comida, o cachorrinho continua abanando o rabinho esperando o prêmio. Eu poderia dizer que isso foi transferido para a mão de obra que abana o rabinho em troco de um salário no fim do mês?
Com certeza. Vamos apenas complementar. Pavlov, ele tocava um sininho e dava comida. Isso. Tá? E aí, com o passar do tempo, bastava ele tocar o sininho que o cãozinho já salivava, já ficava todo feliz, porque ficava na espera da comida. Tá? Só para complementar. Obrigado, tá? Bem, e essa ideia de condicionamento, de treinamento, estímulo-resposta, foi ganhando adeptos. Tá? E 5 pesquisadores que saíram dos Estados Unidos para trabalharem com Wundt na Alemanha, ao voltarem para os Estados Unidos, começaram, intencionalmente ou não, começaram o processo de destruição da verdadeira educação. Muito bem. Olha, é preocupante e nos traz uma luz essa reflexão aqui que o César nos traz hoje, o César Natal, que ele leu um livro e ele participou de algumas falas de uma autora americana que realmente escreve sobre a idiotização da educação americana. É isso que você leu? É isso mesmo. Para aqueles que tiverem interesse, eu recomendaria esse estudo realizado pela professora Charlotte Iserbyt. Esse estudo deve ser previamente, deve ser precedido da leitura de um livro fininho, mas profundo, As Conexões de Leipzig, que relata exatamente essa relação da sociedade europeia, da sociedade norte-americana com Wundt na Alemanha. Muito bem, você disse essa conexão de Leipzig, é um livro que você traz aqui, me dê a liberdade de eu mostrar aqui para quem nos assiste pelo YouTube, a conexão de Leipzig, a destruição sistemática da educação americana, o autor é Paolo Lione. Vou mostrar aqui esse livro. Aqui, né? Muito bem. Agora, nos diga uma coisa. Que conexões foram feitas entre todos esses... esse doutrinamento de mestres e professores para que isso chegasse ao Brasil? Porque vamos tratar agora do processo educacional brasileiro até os anos de 1970, que nós tínhamos um tipo de educação, nós tínhamos o clássico, o normal e o científico, né, nas formações para as pessoas se profissionalizarem, e antes nós tínhamos o ginásio, né? O ginásio que tinha inclusive nós tínhamos os prédios dos colégios que eram construídos pelo Estado. Se você vê aqui o prédio do Otoniel Mota, você ia a São Paulo, eram todos prédios muito parecidos, desenhados para esse tipo de educação. Depois veio o regime militar. E algumas matérias, por exemplo, eu vou citar uma que eu gostava muito, que era OSPB. Como é que é? Organização Social e Política do Brasil. Nós sabíamos quem eram os ministros do Brasil, nós sabíamos quem eram todo o corpo dirigente do país. E isso, depois de o regime tido regime militar, ou durante os presidentes militares, quando isso acabou, parece que veio uma outra forma de passar a educação, aquele processo de construtivismo e tudo mais. E eu quero que você me explique qual foi a conexão entre esse processo todo desenvolvido nos Estados Unidos, na Europa, entre os alemães e os americanos, e como que isso chegou ao Brasil? Ok, eu acho importante, se você me permite, eu gostaria de começar entendendo um pouquinho como aconteceu nos Estados Unidos, porque o que aconteceu no Brasil é apenas o reflexo, né, daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Veja, esses 5 pesquisadores que trabalharam com Wundt na Alemanha, ao retornarem para os Estados Unidos, eles fundaram os seus próprios laboratórios de pesquisa, tá? E entre esses eu destaco
o laboratório, o Teachers College da Columbia University, tá? Destaco um laboratório da Universidade de Harvard, dirigido por outro discípulo de Wundt, e um laboratório em Chicago por outro discípulo de Wundt. Muito bem, esses três são os principais laboratórios, em Chicago, Columbia University, Nova York, e Harvard. Muito bem, esses laboratórios procuravam reproduzir aquilo que era a ideia de Wundt, ou seja, trabalhar o homem como matéria, tá? Então, aquilo que servia para alimentar o espírito, como, por exemplo, o ensino da música, o ensino das artes, o ensino das letras, isso tudo foi minimizado, tá? Então, eles contaram com a filantrópica colaboração de Rockefeller, que na época já era um magnata do petróleo e que colocava fortunas para esses laboratórios poderem progredir. E assim, então, começou um processo, eu diria que eu peço permissão para descrever o que aconteceu em Chicago, na década de 1920, quando então, com o dinheiro de Rockefeller, o patriarca, o primeiro, fundou-se o Centro de Pesquisas Pedagógicas, e então um grande professor na época, um professor que tinha habilidades no ensino da física, e escrevia livros sobre física, esse professor foi convidado para uma conferência desse Centro de Pesquisas Pedagógicas, e ele foi, um encontro de 2 dias, e quando então ele foi tomando conhecimento do que acontecia, do que era proposta, em determinado momento ele se levantou e falou: olha, permitam-me, o que vocês estão propondo é um processo de idiotização. Vocês não querem mais que o aluno aprenda matemática, aprenda física pelo raciocínio. O aluno deve decorar fórmulas sem para saber para que essas fórmulas servem. Aqui, o presidente daquela conferência respondeu: professor, acorda, é isso mesmo. Nós não queremos alunos que pensem. Nós queremos idiotas que mais facilmente farão aquilo que for mandado. Eu diria que esse foi o momento, tá, que começou o processo nos Estados Unidos. Esse professor se negou a entrar no programa, aí vem a cooptação da mídia que destruiu a reputação desse professor. E de grande professor de física que ele era, ele tornou-se um louco para a sociedade. Tá? Foi completamente destruído. Bem, tudo isso está descrito no livro A Idiotização Proposital da América, pela professora Charlotte Thompson Iserbyt. E aí ela relata várias outras experiências, e algumas décadas depois, o filho do magnata Rockefeller, de 5 filhos, ele matriculou 4 na escola moderna, que seguia esse princípio. Esses 4 filhos matriculados constituíram uma decepção para o Rockefeller Jr. Por quê? Porque quando eles terminaram o ensino médio, eles eram perfeitos idiotas, serviam para nada. E aí então ele, Rockefeller Filho, forçou o fechamento da escola moderna. Foi fechada, mas a semente germinaria de outra maneira através da Lincoln School, que continuou com o processo de idiotização. Bom,
e isso chegou ao Brasil. Deve ter algum pensador, ou pedagogo, ou filósofo brasileiro que tenha sido discípulo desses caras para poder ter trazido isso para o Brasil. Você sabe se isso aconteceu ou não? Sim, sim. No Brasil, o grande agente desse pensamento, então, já numa segunda geração, porque a primeira geração foram aqueles que trabalharam diretamente com Wundt. Paulo Freire, no Brasil, trabalhou com os filhos de Wundt, portanto, ele seria um neto de Wundt. Tá? Fez o seu treinamento nessa psicopedagogia perniciosa e trouxe para o Brasil, começou no Brasil, a partir da sua nefasta pedagogia do oprimido, começou ou acelerou o processo de destruição, o processo de imbecilização. E esse resultado que nós temos aí hoje é o grande fruto daquele pedagogo enaltecido pelas pessoas menos esclarecidas, que é o Paulo Freire. E é isso que nós temos. Inclusive é endeusado. Inclusive é endeusado, exatamente. É uma coisa absurda. Agora, existem novos pensadores de educação nesse país que queiram reverter essa corrente? Você tem conhecimento se há algum grupo de filósofos, professores, pedagogos, grupos envolvidos, por exemplo, agora nós estamos vendo um crescimento muito grande do homeschooling, que são os pais que não querem esse tipo de idiotização para seus filhos. E eu conheço muitos pais que estão tendo muito sucesso com homeschooling, ensinando valores para essas crianças, para os seus filhos, que estão mudando realmente a qualidade do aprendizado dessas crianças. Existe alguma coisa nesse sentido que está tomando vulto? Sim, o homeschooling é apenas um dos processos, tá? Mas existem escolas que ainda são em pequeno número. Eu diria que no Brasil inteiro hoje são 63 escolas que, com a filosofia da educação católica, né, estão trabalhando no sentido da recuperação da educação. Um grande nome nessa luta é o professor Felipe Neri, o mentor da educação católica. Agora, é preciso que se entenda que o que se faz aqui não é a educação católica no sentido daquilo que a gente conhece e até, de certa forma, refuta com essa teologia da libertação. Mas é a educação católica no sentido de trazer de volta o alimento para o espírito, o alimento para a alma, a formação do homem como não apenas matéria, mas também espírito. Essa é a ideia. E hoje são em torno de 63 escolas no Brasil inteiro. Você saberia dizer alguma em Ribeirão Preto? Ainda não, mas existe um grupo trabalhando para instalar a primeira escola católica, ou a primeira escola com... desculpe, o termo não é esse, escola católica. A escola com o fundamento da educação católica. Pô, que ótimo. Quando tiver, não esqueça de nos informar para nós podermos passar aqui para os nossos ouvintes, porque pode ser que alguém queira matricular seus filhos e recuperar o futuro da próxima geração. Com certeza, com certeza. Com o maior prazer farei isso. Bom, muito bem, César. Foi um prazer recebê-lo aqui. Nós já estamos com o nosso horário acabando. E eu agradeço a família Prever, pela oportunidade de podermos transmitir esse programa aqui na rádio, que é o nosso patrocinador. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Quando precisar, Prever Campos Elíseos. Assistência familiar, carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434 1000.
Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434.000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho. Como assim? Além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas para a vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá para você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever tá aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez. Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora, 3434.000. Gostei do chá com bolachas que serviram pra gente. Muito bem, então para suas considerações finais, César, por gentileza. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de trazer esse recado e gostaria de deixar um alerta. Esse processo educacional que alimenta a matéria, mas esquece do espírito, está construindo o projeto da morte. Então não é por acaso que hoje nós vemos idiotas ocupando presidência da República, ministros de tribunais superiores, professores, parlamentares, diretores, cargos importantes de decisão sendo ocupados por idiotas. Idiotas nesse sentido. Talvez eles devam ser eximidos de qualquer culpa porque eles foram frutos de um processo de engenharia que precisa começar a ser revertido. E esse processo de morte, então, justifica o aborto, justifica as drogas, justifica a eutanásia, justifica a pedofilia, tá? E justifica a alta taxa de suicídios no mundo ocidental. Isso por quê? Porque quando se separa o espírito da matéria, o homem perde o sentido da sua vida. Muito bem, muito obrigado. Eu tive o prazer de falar com o César Natal. Você tem rede social que você gostaria de passar para as pessoas? Talvez as pessoas quiserem contactar você e tal. Sim. Facebook é o meu nome mesmo, César Laerte Natal. Com Z. Com Z, César com Z. E Instagram, Dr. César Natal. Pronto, muito bem. Aí sim, nós vamos então agora para o final do nosso programa. Não esqueça, sábado que vem eu vou fazer o sorteio dos ingressos, dos convites para o show do Rod Stewart, que vai acontecer dia 29 aqui na Arena Botafogo, né? A Arena Eurobike. Se você ainda não ligou, no sábado que vem é o último dia para você ligar, aqui no final do programa eu vou fazer o sorteio. Esse programa foi um oferecimento de Prever Campos Elíseos. Forte abraço, até a semana que vem. Quando precisar, Prever Campos Elíseos. Assistência familiar, carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434.000. Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434.000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho.
Como assim? Além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas para a vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá para você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever tá aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez. Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora, 3434-1000. Gostei do chá com bolachas que serviram pra gente. E seguimos então com uma notícia que vem do outro lado do mundo. O ditador coreano, o senhor Kim Jong-un, foi visitar o outro ditador russo, o Vladimir Putin. E essa viagem foi feita de trem entre a Coreia do Norte até a fronteira de Vladivostok, lá onde ele pegou um avião. O detalhe desse trem é que o trem do ditador coreano é um trem blindado, à prova de balas. O que quer dizer que o trem é um trem muito pesado. E a velocidade desse trem é de 37 km por hora. E o ditador levou praticamente 24 horas para sair de um pedaço lá da Coreia do Norte e chegar até a Rússia, que é uma distância que seria feita se fosse num trem convencional em pouco mais de meia hora ou coisa assim. De toda forma, o detalhe é o seguinte: o que faz o ditador norte-coreano visitar o ditador russo? É para matar a fome da Coreia do Norte? Não. É que a Coreia do Norte vai fornecer munição para a Rússia meter bala na Ucrânia. Em contrapartida, a Rússia vai fornecer tecnologia para a Coreia do Norte desenvolver melhores submarinos. Quando você acha que o mundo está melhorando, que as pessoas vão evoluir, que tudo vai melhorar, vem a garra do capeta e faz esse planeta continuar cada vez no limbo da evolução espiritual. Não é possível que esses líderes mundiais não pensem nas populações de quais são líderes. Por exemplo, o ditador coreano já é a terceira geração de ditador endeusado num sistema fechado que ninguém pode saber o que acontece lá dentro, em que as pessoas são praticamente escravas do Estado. É a mão pesada do Estado controlando tudo o que acontece na vida do norte-coreano. Eu falei sul-coreano porque eu já ia fazer a comparação. Eu estive na Coreia do Sul, coisa de 3 anos atrás, e fui numa reunião do Rotary Club, a qual eu faço parte, e fui assistir. O Rotary Club de Seul, um lugar amabilíssimo lá. Cheguei lá, as pessoas muito educadas, né, todas altíssimos executivos de multinacionais mundiais, né, que tá tudo ali em Seul, os grandes líderes. E a palestra do dia foi sobre a educação, de como que em 60 anos a Coreia do Sul saiu de um país agrícola pobre a uma potência mundial tecnológica. E isso aconteceu por conta da educação. O que aconteceu foi que, naquele país, a sociedade tomou as rédeas do orçamento e direcionou o pouco dinheiro que tinha à época para a educação, para a formação de líderes. E com isso, com uma educação avançada, a Coreia despontou. Vale saber que na Coreia do Sul há muito poucas universidades públicas. As universidades lá são todas particulares e o estudo de base é praticamente todo público. Ou seja, aonde a criança deve e pode aprender é o Estado com o dinheiro público, com o dinheiro do pagador de imposto. Quando ela quer se especializar, ela já tem condições de fazê-lo com o seu próprio dinheiro. Sem cotas, sem vitimismo. O país se deu a mão e foi para cima competir e concorrer com o resto do mundo.
e hoje a Coreia é dona das maiores marcas mundiais de automóveis, de telefone celular e tudo mais. Não obstante, a Coreia do Sul hoje se torna um ícone cultural, com a exportação da sua música, o chamado K-pop. O K-pop é o Coreia Popular, uma coisa desse tipo. E recentemente, ou pelo menos na minha época, quando a gente começou a ouvir esse tipo de música, o músico, o cantor lá era o Psy, acho que é assim que fala. O Gangnam Style, tchum tchum, que tinha até uma dancinha. E isso proliferou e os jovens têm verdadeira paixão pela cultura coreana. A cultura coreana não é apenas moderna, mas ela também é milenar e ela preservou o estilo de vida coreano voltado para os seus jardins das suas casas, plantando hortaliças, verduras, essa coisa toda, e trabalhando fora para produzir riqueza e conhecimento. Na contramão, o seu irmão gêmeo, que optou pelo comunismo, hoje sufoca o seu povo, é uma ameaça nuclear mundial e que hoje dá as mãos a um dos piores líderes mundiais que poderiam existir, que é o senhor Vladimir Putin, que, juntamente com os outros líderes dos BRICS, e quero dizer que BRIC é a sigla das iniciais de cada país, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e a S, né, que seria de South Africa, que é África do Sul. Não bastasse esse grupo decidir que eles iam formar uma comunidade agora quase totalmente ditadores. China é ditadura, Rússia é ditadura, o Brasil está se encaminhando para uma ditadura. A maior democracia ainda que existe nesse grupo é a indiana, que lá realmente é democrático. Eu conheço a Índia. Mas o que está acontecendo é que agora, no grupinho dos maldosos, entrou Arábia Saudita e Irã. Isso vai dar merda, como diziam os amigos. Porque são dois inimigos seculares, Irã e Arábia Saudita. Estão no grupo. Entrou a Etiópia no grupo. Não sei o que a Etiópia veio fazer aqui. E outros países que são a escória do mundo. Agora vai entrar a Argentina. Eles querem entrar a Argentina, mas se o Javier Milei ganhar lá na Argentina, eu não sei se ele vai querer participar não, porque até do Mercosul ele já quer vazar, porque sabe que aonde há o comunismo, seja ele financiado pela China, seja ele pelos idiotas de plantão que formaram o resto desse programa que vocês já ouviram, não dá certo. Não existe desenvolvimento cultural da população. Não existe a educação e não existe, por consequência, a riqueza, que é o dinheiro no bolso do dono de casa, da dona de casa, para gastar como bem quiser e não ter que pagar sindicato, pagar imposto, pagar tudo, para manter uma elite parasitosa cuidando do resto do mundo. Fiquem com Deus e que nós não sejamos nem Coreia do Norte, nem Rússia, e que o Brasil respire os ares da liberdade. Forte abraço a todos e até a semana que vem. E aqui, semana que vem de volta no mesmo horário, com o novo show, André Rodini.